Bom, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? 7h35. A gente vai começar aqui a discussão. Primeiro, antes de tudo, queria agradecer a todos vocês que estão sempre, de uma maneira ou de outra, contribuem com a presença, com o interesse, com os ensinamentos também que a gente vê nos nossos grupos de discussão. Um grupo cada vez mais legal e que ajuda, todo mundo se ajuda, isso é medicina, isso é ciência. Fico orgulhoso de ter dado impulso a, uma, a, uma, a um grupo tão legal de discussão de casos, de dúvidas retiradas e tudo mais. Então, antes de tudo, queria agradecer a todos vocês. Estou presente sempre. Queria agradecer também aqui o pessoal do Insight, principalmente a Carol, a Tati, que me deram a mão no começo, ou melhor, eu dei a mão a elas e cresceu tanto aí o site de estudos, né, de educação à distância, e que possibilita hoje a gente poder fazer, como fez ano passado, um, uma aula, né, um artigo, uma coisa interessante para se discutir para todos. É um conceito novo, eu acho que todo mundo vai entrar o ano aí aprendendo isso, e teve agora recente uma discussão, uma aula brilhante do nosso guru e autor principal do artigo, o Spade, Richard Spade. E, lógico, a aula brilhante dada por ele não tem a mínima pretensão de ser ah, dar uma aula melhor do que a dele. Eu simplesmente vou tentar reproduzir para vocês o que eu aprendi vendo a aula, ouvindo os ensinamentos dele e lendo com profundidade o artigo brilhante dessa revista, que é brilhante, é a revista hoje em dia com o maior fator de impacto na oftalmologia, só de artigos conceituais, que é a Progress in Retinal and Eye Research. Então, mais uma vez, obrigado, Insight, Tati, Carol, e vou falar desse tema que eu tenho falado muito nos últimos meses, e eu falava, vai mudar, o conceito vai mudar, precisa de um consenso, e está se chegando a um consenso, inclusive na nomenclatura. As PAC coroidopatias, a gente falava sempre, nem sempre são PAC, né? E nem sempre afetam só a coroide. Então, eles começaram a estudar, e o Spade, através de um editorial que a gente discutiu, né, muito interessante, criticando o termo paquicoroide na retina, daí veio à luz uma teoria nova, que é essa, se coloca nesse artigo com todos os detalhes, é um belo artigo. Depois, assim, por mais que veja a discussão, vale a pena ler, quem tiver oportunidade. É uma aula de medicina que interliga e faz a gente entender o porquê de algumas doenças e o entendimento de algumas doenças da coroide. Então, o artigo é sobre a coroidopatia de sobrecarga venosa, esse é o termo que eles preconizam que a gente use a partir de agora, ou venous overload choroidopathy. É uma hipótese, um framework, uma foto, né, uma situação atual, hipotética, para de algumas doenças, principalmente a serosa central. Então, ele muda o conceito e explica algumas coisas que a gente não sabia sobre a serosa central dentro do conceito da sobrecarga venosa. Bom, ele começa falando, né, alguns dos processos fisiopatológicos das doenças coroidianas são espelhados com o que a gente vê em insuficiências venosas de outros órgãos. Por exemplo, a trombose venosa de membros inferiores. Eles começaram a ver que algumas características de overload, de sobrecarga venosa, acontecem também em quem tem varizes nas pernas, né? Então, a sobrecarga é a causa base das doenças venosas. E ele começou a perceber que algumas coisas relacionadas
por exemplo, uma trombose em membros inferiores podia dar explicações para alterações na coroide. Bom, falando de insuficiência venosa crônica. A insuficiência venosa crônica é extremamente comum no nosso corpo, né? Embora a insuficiência venosa crônica possa afetar qualquer órgão, o local mais comum são as pernas, os membros inferiores, por conta do aspecto gravitacional. Vejam, mais de 80% das pessoas em idade adulta, entre 18 e 64 anos, 80, tem algum tipo de insuficiência venosa, seja só uma varize ou uma insuficiência venosa profunda com trombose venosa profunda. Se eu botasse aqui para levantar o dedo, os presentes na aula, eu acredito que talvez a gente alcançasse 80% de pessoas que têm alguma varize, alguma dilataçãozinha de membros inferiores, algum edema no final do dia. Quase todos nós temos. Bom, sobre a fisiopatologia venosa, vejam, eles foram buscar a explicação sistêmica para a gente chegar lá na frente na coroide. Então, vamos lá, prestando atenção ponto a ponto. Como é a fisiologia venosa dos membros inferiores, por exemplo? A gente tem vênulas pós-capilares, né? Que coletam o sangue dos capilares. Não sei se vocês lembram, a gente sempre no final tem as artérias, arteríolas, e quando chega no final, vira um plexo venoso, artério venoso, como se fosse um pequeno lago. Então, tem os capilares pré-venosos e os capilares pós-venosos. Então, você tem esses pós-capilares que coletam sangue desses lagos, onde você tem as interseções e os shunts, e você tem os pré-capilares que levam o sangue até esses lagos venosos. Dos pós-capilares venosos, o sangue vai subindo para as veias mais calibrosas e até as vênulas mais calibrosas até as veias. Então, tem todo um sistema que não tem válvulas. As válvulas só vêm nas veias maiores. As veias maiores, incluindo aquelas na face e nas órbitas, têm válvulas bicúspides que previnem o fluxo retrógrado, assim como as nossas veias dos membros inferiores. Num homem na posição ereta, a pressão venosa na cabeça é baixa. Tanto que quando alguém passa mal, você às vezes abaixa a cabeça para aumentar a pressão de perfusão, quando alguém tem uma lipotímia. Quando você levanta, a pressão das veias nos pés pode chegar até 100 milímetros de mercúrio. E muitas vezes lá em cima, na cabeça, isso é menos de 50. As contrações musculares, pelos músculos potentes, né, da nossa perna, da nossa panturrilha, conseguem bombear o sangue contra a gravidade até que cheguem na veia cava e depois no coração. A característica principal da fisiopatologia da insuficiência venosa crônica é a pressão venosa aumentada por conta de alguma falha no caminho do bombeamento do sangue venoso até o coração. Essa pressão aumenta como resultado ou de um aumento do fluxo sanguíneo através de uma veia, como por conta de uma fístula arteriovenosa, ou por conta de anormalidades no esvaziamento venoso, como uma trombose venosa, por exemplo, de estase, né? E aí a tríade de Virchow, né, de procoagulação com estase venosa. Na insuficiência venosa crônica, a parede da veia invariavelmente está dilatada e tem uma viscoelasticidade diminuída. A pressão hidrostática em cima dessa veia acaba levando à ativação de várias proteínas sinalizadoras, integrinas, as metaloproteinases da matriz extracelular, e aumenta a atividade dessa matriz. Isso gera uma reação inflamatória que possibilita a quebra da matriz extracelular e aumenta a produção de colágeno do tipo 1 ou tipo 3. Isso vai levar, em grau final, à infiltração de células inflamatórias, que resultam na expressão de uma variedade grande de citocinas, e, independentemente, afeta a matriz das metaloproteinases extracelular. E onde vai chegar isso? Você começa a ter uma lesão endotelial. A matriz começa a produzir lesão inflamatória que bloqueia e forma trombos ou lesões do endotélio vascular. Com os estágios progressivos da insuficiência venosa crônica,
você tem uma expressão aumentada dos fatores dependentes de plaqueta, o PDGF, e do VEGF, famoso conhecido nosso. Então, vejam, a estase venosa, que aumenta ou o retorno venoso ou faz trombos, gera, em última instância, produção de PDGF e de VEGF. Então, já estamos chegando num terreno que a gente conhece. A superexpressão desses fatores de crescimento, inclusive TGF-beta, está correlacionado com o aumento da síntese de óxido nítrico, que, em última instância, leva à vasodilatação. Tanto lá no membro inferior, como, já sabemos aonde, vasodilatação na coroide, paquivasos. Segundo a lei de Starling, que é uma lei de fluidos, a troca de fluidos microvasculares e a pressão hidrostática promove uma perda de líquido no fim, nos capilares pré-venosos, ou seja, pós-arteriais, lago venoso e depois os capilares pós-venosos. Então, você tem um fluxo, um líquido que vai para esse lago venoso e depois é absorvido pela veia. É isso que acontece, e a pressão hidrostática tem que estar menor nesse ponto para você ter uma pressão que suba o líquido pela veia até chegar à veia cava e o coração. Com a pressão venosa excessiva, a pressão hidrostática nos capilares é aumentada, levando a maior exudação de líquido dos vasos, e eles não são conduzidos para as veias pós-capilares. Então, perdão aqui. Só sair aqui. Voltei. Deixa eu só sair daqui. Então, a gente vê, se você tem um aumento do fluxo de líquido, você fatalmente vai ter maior fluido no interstício. E isso vai ser drenado pelo sistema linfático. Porém, tem um detalhe. A gente vai falar mais à frente, mas já antecipando. No olho tem linfático? Não. A gente não tem sistema linfático no olho. Isso já complica a nossa história. Então, lá, quando você tem no membro inferior um aumento da pressão venosa, você tem o sistema linfático te ajudando a drenar. No olho, não. Falando das condições sistêmicas não oculares que têm também insuficiência venosa, além dos membros inferiores. Os fatores de risco para insuficiência venosa crônica, nas extremidades inferiores, incluem peso, né, peso grande, né, altura, quanto mais alto, mais chance, uma história familiar positiva de insuficiência venosa crônica, o posicionamento, né, a ergonomia, você ficar muito tempo em pé, o sexo feminino, por conta de fatores hormonais e fragilidade venosa, a gravidez, por compressão da veia cava, e uma história pregressa de trombose de veia profunda. A síndrome de congestão pélvica é muito parecida com a síndrome de overload na coroide, que é parecida com a síndrome de insuficiência venosa crônica de membros inferiores, que é parecida com a doença de hipertensão venosa pulmonar. Então, a síndrome pélvica, de congestão pélvica, aparece em 15% das mulheres, entre 18 e 50 anos, e nos homens já aparece como uma varicocele, varizes no testículo. As fístulas arteriovenosas, esplênica, mesentérica, hepática e outras várias, né? Deixa eu anotar aqui. E outras várias, podem originar também uma insuficiência venosa e um acúmulo de fluido no seu órgão-alvo, seja baço, seja mesentérico, seja o fígado, etc. Pode dar varizes esofágicas. As fístulas intracranianas aumentam o fluxo dentro daquele lago venoso e acabam diminuindo a drenagem, que não tem capacidade. Então, você pode ter também insuficiência venosa cerebral. Você pode ter as varizes das veias pulmonares. Então, todos os órgãos têm as suas particularidades em relação à drenagem venosa. Bom, a gente está aqui para falar do olho, mas esse preâmbulo é muito interessante para a gente entender que o mecanismo que eles sugerem não é do nada, é a partir do entendimento de outras insuficiências venosas no nosso corpo, contando com o fato que a gente não tem linfáticos. Então vamos lá, anatomia da coroide. A coroide tem algumas diferenças em relação aos outros leitos vasculares do corpo. O sistema arterial, ele vem pela córeo capilar, por um mecanismo muito eficiente, né, das ciliares posteriores.
tanto também nutrindo as mediais e as laterais, mas as ciliares posteriores no seu geral, e as regiões entre os ramos podem, são conhecidas, né? Quando você avalia a coroide, você tem vários ramos que são originados a partir da ciliar posterior, que vão da origem aquariocapilar, que é quem vai oxigenar a retina externa, mas entre essas áreas, a coroide não tem uma circulação contínua como a gente tem de ramificações na retina. Você tem as artérias ciliares preenchendo zonas e depois são drenadas pelas vorticoses. Mas tem áreas onde você não tem o enchimento arterial e posteriormente também o venoso, que são as famosas watershed zones. A gente vai mostrar depois nas figuras. São regiões interlagos onde a gente não tem uma drenagem eficiente, já previamente. Porque você não tem ali vasos chegando e saindo. Bom, isso é importante para depois entender o que é normal e o que é anormal. Esses ramos vasculares, as ciliares posteriores, perfuram a esclera e vão alimentar a coroide, principalmente a partir da coriocapilar. A coriocapilar tem os seus capilares interconectados e o fluxo é determinado pelos gradientes de pressão locais. E eles é que vão nutrir artérias, arteríolas e drenar veias. Bom, as veias são drenadas principalmente na parte mais profunda, Sattler e Haller. Esses vasos maiores, então, continuam diretamente drenando o sangue que vem da coriocapilar para a ampola das veias vorticosas e, depois disso, vai para a circulação venosa sistêmica. As veias maiores não se combinam para formar troncos. A coroide é drenada por vorticoses diferentes, em geral 4, chegando até 10 plexos vorticosos, dependendo do olho. Então, cada plexo vorticoso drena a sua área correspondente. Elas não se entremeiam. Isso é o normal. Diferente disso, você tem vários vasos que, independentemente, vão para a ampola vorticose e daí para a circulação sistêmica. Nós não temos vasos linfáticos na coroide. Não existem vasos linfáticos demonstráveis na coroide. E isso contribui, para um lado, para uma má drenagem, que complica a nossa vida quando você tem uma serosa, por exemplo. A gente vai falar disso mais à frente, mas isso também, para quem não sabe, aumenta o nosso poder imunológico do olho. Por isso que várias doenças acabam não afetando o olho, infecções inclusive, porque a gente tem um sistema fechado, onde os linfáticos também não atrapalham, levando ou retendo infecções. A coroide não tem esse sistema que eles chamam até de glia com linfático, ou gliinfático, que tem no cérebro. O cérebro tem um sistema de glia junto ao sistema linfático. A gente não tem no olho. Se estava presente num estado rudimentário, a coroide não consegue, mesmo assim, remover o excesso de fluido que se acumula nela. Então, a gente tem um processo que pode aumentar o fluxo vascular, pode diminuir a drenagem, a gente vai discutir depois o porquê, só que a gente não tem comunicações entre os vasos de maneira normal e não tem linfáticos. Então, a gente tem que trabalhar perfeitamente. A coroide, se ela começa a ter obstrução, ela não tem muito para onde fugir. O movimento no espaço retiniano, né? Quando você tem um EPR que pode geralmente remover uma média de 3,5 ml de fluido por dia, se você tem um dano, essa taxa de absorção, às vezes, diminui, às vezes aumenta quando você tem canais, vai direto, mas isso aumenta o overload na coroide. Mas o EPR, a gente sabe que é a bomba de eliminação de fluido da retina. Mas quando o EPR está muito ruim, às vezes o fluido sai mais rápido. Ele não é bombeado, ele extravasa para a coroide, do espaço subretiniano. E aí você pode aumentar ainda o overload da coroide. Aqui, para a gente entender, hoje em dia, é fundamental para o entendimento da coroide, como a gente vê aqui, a endocianina Whitefield. Então, vejam, aqui temos 4 lagos venosos. E aqui, essas regiões, vejam, entre os plexos vorticosos, são as famosas watershed zones, que com o overload vão sumindo. Isso é o normal. Com o overload, você vai formando anastomoses,
placa e vasos, e o fim das watershed zones. Então, isso demonstra que você tem um overload na coroide, uma sobrecarga. Vejam aqui, ó. Isso aqui, a gente mostra que a circulação retiniana tem sempre um padrão que eles chamam fractal. Artérias, arteríolas, capilares, depois voltando por vênulas e veias. Os vasos da coroide, eles não têm essa estratégia. Eles têm várias saídas diferentes, dependendo da região que eles nutrem. Não se intercomunicam. É um padrão muito mais anárquico. Bom, como é o controle do fluxo venoso na coroide? O olho tem uma taxa, um fluxo vascular muito alto, quase como o cérebro, a taxa de metabolismo, coração, olho e cérebro são as maiores do corpo. A queima mitocondrial é a maior do corpo na retina. Tanto o conteúdo intraocular como o cérebro tem prateleiras externas, né, que a gente chama, muito rígidas, como a esclera e o crânio, respectivamente. E esses envoltórios, essas carapaças, os shells, têm uma distensibilidade muito limitada. Tá? Então, tanto o crânio quanto a esclera é o nosso crânio do olho, muito rígido. Então, a gente vai entender depois algumas coisas sobre síndrome de efusão uveal. Então, não é, me desculpem se eu estou sendo prolixo, mas o entendimento desse artigo inteiro vai mostrar muita coisa para a gente no final. E vocês vão entender perfeitamente onde o Spade chegou. Bom, falando sobre a lei de Starling na coroide, é a lei de fluxos. Quando você tem a pressão venosa no olho, que é um pouco abaixo da pressão da coriocapilar, a pressão venosa do olho é um pouco abaixo da pressão da coriocapilar. Todas duas são um pouquinho maiores do que a pressão intraocular. Porque, lógico, se você tivesse uma pressão de perfusão menor do que a pressão intraocular, não entra sangue no olho, você faz isquemia. Então, a pressão geralmente é 3 a 4 milímetros de mercúrio maior do que a pressão intraocular, para ter uma pressão de perfusão. Por isso que faz, às vezes, noia, né? Neuropatia óptica isquêmica, a pressão de perfusão menor do que a pressão intraocular. Paciente com glaucoma, por exemplo. O aumento da pressão intraocular, por uma quantidade pequena, pode causar uma isquemia de coriocapilar. E aí você pode ter um colapso também das veias coroidianas. Subsequentemente, parando o fluxo das vorticosas lá fora do olho. Entretanto, isso acaba não acontecendo. Se você fosse seguir o mecanismo normal, você teria essa parada. Se você teria essa parada do fluxo. Se a pressão intraocular aumenta, o fluxo da coriocapilar também aumenta. Porque você tem uma regulação própria. Isso é muito interessante, é diferente das vezes lá das válvulas bicúspides das vezes dos membros inferiores. E o fluxo, através da veia vorticosa, também aumenta. Então, uma coisa é a noia quando você tem uma isquemia, porque você tem uma pressão de perfusão arterial pequena dentro do nervo óptico, artéria central da retina. Outra coisa é a coroide. Não respeita esse mecanismo. Então, a pressão das veias da coroide mostra um padrão linear, extraordinariamente linear, com a pressão intraocular. Sobe a pressão intraocular, sobe a pressão da coroide. Desce, desce. Sempre acima da pressão intraocular. Esse processo parece ser passivo, né, só por controle de pressões, e isso é feito através desse mecanismo de resistência de Starling, uma lei física. A pressão intraocular pode até chegar a 200 milímetros de mercúrio. Quando você faz engraçado, são aqueles buckles esclerais super apertados. Você vê quando você passa e aperta o buckle, a pressão pode chegar a 200 milímetros de mercúrio. Veja, eu nunca tinha ouvido isso. Mas é muito pouco comum que você tenha um esvaziamento das vorticosas, porque você tem uma adaptação. Uma variz de veia vorticosa é um alargamento enorme de uma das ampolas vorticosas. E a variz é causada por uma grande falha ou retardamento do refluxo. O vaso, ele acaba acompanhando a esclera. Então, quando você sai da verticosa e perfura a esclera, ele vai acompanhando a esclera no ângulo que é muito parecido como a gente faz a esclerotomia nas vitrectomias. Então, você faz uma angulação. A perfuração da vorticosa na esclera, ela entra e segue paralelo. Então, você tem mecanismos para você fechar, controlar o fluxo sem válvula. Olha que bonito. Não tem válvula, mas tem um mecanismo de compressão da esclera. E aí a gente vai entender depois por que a esclera é tão importante
Na serose, inclusive. Bom, estamos chegando lá. Olha aqui que ele explica isso das vezes. Que eu falei, a pressão venosa da coroide sempre 3 a 4 milímetros de mercúrio maior do que a pressão intraocular. Falando de overload venoso, quando você tem uma pressão venosa aumentada, isso pode acontecer na veia cava, por exemplo, uma falência do ventrículo direito, hipertensão pulmonar, tumores no mediastino, cardiomiopatias dilatadas. Esse aumento da pressão venosa de retorno pode afetar a retina e a coroide, como pode afetar os membros inferiores, o fígado e etc. Os efeitos da circulação retiniana, que incluem dilatação venosa, tortuosidade, edema de mácula e oclusão de veia central, são diferentes. Os efeitos na circulação coroidiana, quando você tem esse overload por um problema sistêmico, não é uma oclusão vascular pura e um edema de mácula. Você tem descolamento seroso da retina, você tem descolamento do corpo ciliar e da coroide. Você pode ter fechamento de ângulo, um glaucoma de fechamento de ângulo fechado. E pode até ter uma miopia transitória, porque você aumenta o volume intraocular. Então, a coroide é diferente. Quando a gente vai falar de problemas mais regionais, a gente falou dos sistêmicos. Por exemplo, aqui a gente tem uma fístula do seio cavernoso, uma fístula carotídea. Ela pode jogar, tá vendo? A fístula do seio cavernoso, carotídeo. Ela, geralmente, o fluxo, quando você tem uma obstrução do seio da carótida, esse fluxo da carótida e da parte distal, dural, do seio cavernoso, você forma um espaço, como se fosse em colmeia, que eles chamam, em cada lado do osso esfenoide, que é a asa que protege ali o seio esfenoidal e, consequentemente, o seio cavernoso. Uma fístula direta, geralmente, se desenvolve de um trauma. A gente sabe, fístulas de seio cavernoso, geralmente é por trauma direto e que pode ter um trauma na carótida interna. Já uma malformação arteriovenosa, você tem ali um ramo de vasos que pode se comunicar com o seio cavernoso e gerar um aumento de fluxo naquela região. Então, isso pode gerar uma doença do seio cavernoso por alto fluxo e não por obstrução. Esse tipo de fístula, você pode ter que soltar um pulsátil, que acaba revertendo por contra-maré no olho. Você pode ter que soltar um pulsátil, você pode ter quimose, que é conjuntival, pode ter um alargamento das veias episclerais, você pode ter dor, visão diminuída e pode afetar os nervos, tanto o oculomotor quanto o abducente. Pode ter um sopro, inclusive, perto o paciente reclama de um sopro, né, o barulho do sopro perto da órbita. A perda visual também acontece na fístula carótida cavernosa e pode estar relacionada à diminuição da pressão de perfusão ocular, porque você aumentou o gradiente de pressão venoso e diminui a pressão na parte arterial coriocapilar. Isso pode levar, em última instância, a uma dilatação dos vasos coroidianos, uma diminuição das watershed zones e os paquivasos. Então, as alterações coroidianas da fístula podem incluir espessamento da coroide, dilatação das veias coroidianas e dobras de coroide. Está descrito. Mais especificamente, você pode ter descolamento seroso da retina e deptado pigmentado. Olha que interessante. Então, vejam, a gente pensa nas paquicoroidopatias, que estão mudando seu nome para coroidopatia de sobrecarga venosa, e a gente raramente investiga, e tem que começar a investigar, fístula carótida cavernosa, hipertensão pulmonar. Olha que interessante como a nossa retina está expandindo muito mais. Agora a coroide, né? Então, nosso aprendizado em retina e coroide. Quando você faz o OCT com o EDI, para avaliar melhor a coroide, você tem o espessamento da coroide e você pode ter descolamento de serose e vazamentos que lembram a serose central. Então, vejam, tem seroses que às vezes o paciente não usa corticoide, ele não é um homem jovem que é estressado, e aí a gente está papando mosca. A pessoa pode ter uma fístula carótida cavernosa. Olha que interessante. Como é que ele descobriu isso? Através do mecanismo da lei de Starling e da lei de fluidos intraoculares, entendendo um overload da coroide. A coroide, quando você vai fazer, por exemplo, uma reparação no seio cavernoso, da trombose do seio cavernoso, a coroide vai ficando mais fina com o tempo. Isso está descrito na literatura. A oclusão da veia vorticose. Então, aqui, ó, você vê aqui, olha que interessante. Olha aqui as anastomoses. Isso a gente já discutiu no artigo do SPADE mesmo. Olha só aqui
da origem, geralmente, de uma síndrome de paquicoroide peripapilar. Você tem as anastomoses peridiscais. Você pode ter também os paquivasos aqui, como a gente vê na mácula. Então, comunicações dos plexos vorticosos, principalmente temporal superior, temporal inferior e nasal superior. O nasal inferior contribui menos. Origina as veias vorticosas e até as varizes de vorticose. Então, você pode ter uma oclusão de veia vorticosa. A oclusão de veia vorticosa, você tem dor aguda, com uma hemorragia localizada, especialmente de coroide, geralmente num plexo ali vorticoso. Então, isso está associado à dilatação coroidiana. A síndrome de efusão veal. Efusão veal, olho hipermétrio, anoftalmo, você tem, né, um descolamento de coroide. Está dentro dos overloads. Podia ser colocada como uma síndrome de paquicoroide. A síndrome do veal foi descrita em primeira vez em 63 pelos Kippings e pelo Brockhurst. Tinha um descolamento de retina volumoso, sem nenhuma rotura. Você tinha congestão coroidiana, com a dificuldade de drenagem venosa por conta de uma esclera muito espessa. Tanto que o tratamento é você ressecar a esclera, né? Fazer pequenas janelas, e diminui o descolamento seroso. Para que a gente tem que entender isso? O espessamento escleral excessivo reduz a permeabilidade transescleral e a drenagem das vorticoses, inclusive, que a gente já falou que migram e andam através da esclera, numa caracterização como se fosse uma incisão autocelante, isso acaba diminuindo a drenagem pela vorticose e congestão ocular. Será que a serosa é uma síndrome de efusão veal? Frustra? A serosa, com os estudos recentes já se mostraram, a gente vai falar mais à frente, mas já estou adiantando, a serose é mais comum em homens, a gente já sabe. E os homens têm anatomicamente a esclera mais espessa que as mulheres. Será que os homens só têm a serose por causa do estresse, da personalidade tipo A? Ou será que tem a ver com a anatomia da esclera? Proposição do Spade, pode ter a ver com a esclera. Pode ser que lá na frente a gente trate grandes seroses centrais, até as bolhosas, em vez de fazer PDT, etc., a gente faça janelas uveais. Ele vai falar isso mais à frente. Olha que interessante como muda o paradigma. Falando agora de serose, né? Vamos falar de doença. Mas espero que até agora, quem tiver dúvida, me interrompa, por favor. Nossa discussão é sempre light e quem tiver dúvidas, me interrompa. Mas agora que eu vou entrar no overload. Eu expliquei toda a fisiopatologia, que o artigo é brilhante para explicar, tentei mastigar e agora eu vou passar para a parte da serose. A serose é uma doença comum, vou pular aqui alguns aspectos que todo mundo já conhece, tem vários tratamentos propostos, alguns poucos funcionam dependendo do caso, e causa descolamento seroso circunscrito da retina, com vazamentos que são a partir do epitélio pigmentado e da retina externa. Muito mais comum em homens do que em mulheres, 3:1, já foi 7:1 essa relação no começo. E os olhos com serosa não têm sinais inflamatórios. Não tem sinais inflamatórios. Até se colocou numa discussão num grupo de retina agora essa semana, nosso colega Raul Viana até colocou interessante, tinha um OCT bonito de serose e que estava se discutindo os sinais de serose, ele falou qual o sinal desse OCT que não é, que mostra que não pode ser arada, por exemplo, diagnóstico diferencial. E o diagnóstico diferencial, primeiro, o descolamento seroso do arada é muito mais proteico, é muito mais hiperrefletivo, mas você geralmente não tem o PED. O PED, né, o descolamento do epitélio pigmentado na arada, é muito pouco comum, que é uma doença inflamatória e afeta a retina neurosensorial. E não tem tempo para descolar o epitélio pigmentado de uma forma mais crônica, como a serosa tem. Então, as doenças inflamatórias, geralmente, partem para dentro da retina sem fazer PED. A serosa tem. O descolamento da retina geralmente envolve a mácula, seroso, né? E aparece como elevação serosa no OCT. Se o descolamento está presente por um mês ou mais, pode ter um acúmulo de fragmentos, né, dos segmentos externos dos fotorreceptores e daquele conteúdo proteico na superfície interna do descolamento seroso. Isso todo mundo já conhece. No EDI, a gente vê uma coroide mais espessa, né? Uma expansão de vasos coroidianos, os paquivasos, e tem pelo menos uma chance de 50% de resolução espontânea, normalmente até 3 meses. Isso todo mundo já conhece, só que já lembrar aqui.
Existem as sequelas da serose crônica, né, que incluem a atrofia da retina externa, né, a atrofia DPR, né, a vascularização macular, isso tudo vocês já conhecem, e as mudanças capilares na corocapilar, na serose, por conta da compressão dos paquivasos em cima da corocapilar, pode diminuir o delivery de oxigênio para a retina externa, e é isso que muitas vezes gera, né, vascularização de mácula, atrofia, etc. Bom, fatores de risco associados, na primeira descrição, a serose, olha que interessante. Lá, em 1866, von Graff descreveu a serose como uma doença ligada à sífilis. Vocês veem, por exemplo, as doenças, né, placoide, serose, tudo tem fundamento. Mas a serose achava que era sífilis. E depois que não era uma retinite. O H. pylori foi envolvido durante um tempo, até se preconizou uma época tratar H. pylori, que você diminuía a serose, viram que tinha uma associação leve, não tão intensa. E eles viram que realmente tinha uma associação com estresse, porque na Segunda Guerra, Harrington estudou uma retinopatia que fazia espasmo, vazamento e que dava descolamento seroso em soldados que vinham do pós-guerra traumatizados, cheios de problemas e com uma superatividade, uma overatividade do sistema nervoso simpático. E aí viram que a serose tinha a ver com isso. Já em 87, esse autor Schatz e Gelber viram que 91% dos pacientes com serose tinham algum evento psicológico prévio, forte, ou uma morte, ou uma demissão, ou qualquer coisa assim, viram que tinha relação com o estresse, e aí associaram a personalidade tipo A. As alterações que a gente vê nos exames da serose, né? Houve uma mudança muito grande em relação à fisiopatologia, primeiro com Momeny, e depois que é um baita autor de retina, da década de 60 e 70, e Guess, nosso eterno Guess, que foi quem propôs a primeira vez que a serose da secundária é uma hiperpermeabilidade da coroide. O cara fez isso sem endossenina, sem OCT, com parca angiografia, que era muito inicial. O cara viu isso no fundo de olho. É impressionante. Era um gênio. Então, ele já supôs, em 67, praticamente 6 anos, que a serosa tinha um aumento da permeabilidade capilar na coroide. Vocês já perceberam, eu gosto de histórico também, então eu acho legal também falar de vez em quando isso, que é para a gente lembrar. Os trabalhos mais recentes de serosa mostram que você tem uma a condição dicotômica, né? Você tem uma hiperpermeabilidade vascular, geralmente na fase média e na fase tardia da endossenina, e tem os paquivados, né? Um outro trabalho muito bom que a gente já discutiu nos nossos artigos de Kishi, de 2018, mostrou uma correlação entre algumas áreas de defeito de enchimento, na fase inicial da angiografia com endossenina, e as regiões onde você tem as vorticosas, são a colocalização, ou seja, são as áreas onde você pode ter anastomose entre os plexos vorticosos. Então, você tem a congestão da veia vorticosa, desenvolve, eventualmente, até varizes vorticosas nas watershed zones, que os colaboradores dele viram isso nas endosseminas. O ACT na serosa, né, a gente sabe que tem essa hiperpermeabilidade, tem um fluxo de líquido, a pressão hidrostática elevada acaba jogando o líquido para dentro da corocapilar e para dentro do espaço subretiniano, e a coroide, ela parece anormal não só nos olhos com doença serosa ativa, mas em olhos contralaterais ou até com serosa resolvida. Ou seja, a serosa não é simplesmente um evento agudo de estresse. Existe uma implicação provavelmente anatômica nisso. Aí vem a teoria do espessamento de esclera, da dilatação das vorticosas e da anastomose. Nas fases mais tardias da serosa, você tem uma perda da camada de Sattler, camada média, e a Haller começa a ficar mais distendida, comprime a Sattler e depois a corocapilar. Olha aqui, muito legal no anface. Vocês vejam aqui, ó, os plexos intervorticosos. Vejam aqui, ó, você tem aqui, ó, na figura A, um olho normal. Vejam aqui todos os encontros dos capilares coroidianos. B e C é uma serosa com veias vorticosas. Olha só. Olha a dilatação aqui, ó, que a gente consegue ver. Aqui a parte, ele está superpondo a parte retiniana e a parte coroidiana. E aqui você vê claramente esses troncos dilatados vindo aqui temporais inferiores num paciente com serose. E, ao mesmo tempo, já
uma diminuição do fluxo vascular coroidiano aqui. Isso é uma anfase de uma serose. Veja, uma anfase não substitui completamente a endossenina, mas na ausência de endossenina, a serose é muito boa para a serose. O anfase é muito bom para detectar esses paquivasos. Um estudo feito em 2020 pelo próprio grupo do SPADE com angiografia por endossenina wide field em pacientes com serose mostrou que você podia ter, além da serose e síndrome de paquicoróide peripapilar, a neovascularização macular, incluindo a da polipoide, associada a achados de anastomoses venosas intervorticosas. Já mostramos esse artigo, mostrei a figura lá no início. E geralmente ocorre quando gera uma polipoidal ou uma serose, um paquivaso, uma anastomose na região macular e quando é síndrome de paquicoróide peripapilar na região peridiscal. O diâmetro desses vasos geralmente é muito maior do que um vaso normal, se você for medir o diâmetro de cada vaso. Esse trabalho do SPADE também, que ainda está para ser publicado, eles estudaram muito interessante, Chong e o SPADE, é o padrão pulsátil dos paquivasos nas watershed zones ocupadas pelas varizes, né, pelas anastomoses intervorticosas. O que eles viram? Quando você vê isso na endossenina, quando você vê o enchimento dos vasos grandes num padrão pulsátil, numa área grande, particularmente você está vendo uma anastomose intervertical. O Paquet, que é quem descreveu o TELCAPS, um autor francês brilhante também, e os seus colaboradores, também viram que tinha um padrão pulsátil, com períodos oscilatórios, quando você tinha oclusão venosa, retiniana. E viram que a analogia disso para a coroide sugeria uma obstrução coroidiana. Então, vejam, você pode ter uma obstrução pulsátil tanto na veia central quanto nas anastomoses intervorticosas, quando você já tem paquivasos. Aqui as figuras muito interessantes. Vejam, olha só, as anastomoses vorticosas ao redor do nervo, estão aqui em amarelo, melhor direcionadas, daria uma síndrome de coroide peripapilar. Aqui a gente já vê outro caso. Você tem toda a anastomose entre a veia vorticosa temporal superior e a vorticosa temporal inferior, formando paquivasos na região da mácula. Isso aqui vai originar ou um pólipo ou uma serose. Aqui mostrando também, aqui já é muito legal. Aqui você vê uma grande anastomose entre os 4 ramos vorticosos, peripapilar e macular, e aqui eles fazem um padrão que eles chamam fractal. Eles tiram os pequenos vasos e vêm só os vasos maiores da coroide, vendo esse padrão de anastomose mais importante. Isso é uma geografia de subtração. Aqui, ó, também é muito interessante. Às vezes, na coroide, isso que ele falou do padrão pulsátil. Você vê aqui, ó, quando começa, ó, 38 segundos. E vejam, o enchimento coroidiano vai aumentando. Aqui a gente vê muito bem, ó, só que ele é lento. E se ele tem um padrão pulsátil, o trabalho que eles vão publicar vai mostrar isso, sugere que já tem uma anastomose. Que de alguma forma você tem alguma coisa de arteríola e vênula ali correndo solto. As áreas de hiperfluorescência na endossenina, que caracteristicamente são mais visíveis entre 10 e 20 minutos, de acordo com o tempo, você começa a eliminar, o contraste elimina pelo fígado, né? Quando vai para a circulação, e ele vai vazando muito aos poucos, mas esse padrão de enchimento começa muito mais cedo quando você tem as anastomoses. Então, quando você começa a endossenina, vejam, se o normal é com 10, 20 minutos, a gente vê aqui com 1 minuto já um enchimento das vorticoses num padrão muito maior do que no enchimento normal. Isso é por conta da dilatação coroidiana. Então, preste atenção quem faz endossenina, quando você começa a ver um enchimento venoso e dilatação muito mais precoce, é sinal de que você tem que procurar alguma anastomose intervorticosa. As entidades, então, descritas como paquicoroides ou no espectro paquicoroide, podem ter definições muito diferentes. Spade já criticava isso no editorial dele. Para examinar as características da coroide capilar em olhos com a coroide espessa, um terceiro grupo, que tem coroide espessa, só que sem alteração ocular, foi criado. Então, você pode ter o paciente que tem, aqui ele mostrando, em todos os parâmetros que eles viram nesse trabalho do Spade e do Ledesma, em olhos normais e que eram ajustados para olhos normais, só que
com coroide espessa, mas sem alterações clínicas, os pacientes com serose e síndrome de coroide peripapilar, eles tinham uma redução do número de capilares, que eram mais longos e mais grossos, mas quem tinha PAC coroide e era normal, não tinha doença, era parecido com o paciente que tinha coroide normal. Ou seja, ter coroide espessa ou não ter não é tão importante quanto esse padrão de anastomose e hiperpermeabilidade capilar. Então, o termo PAC coroide tem que cair, porque tem muita gente que tem coroide espessa e não tem nada. Então, não engloba a fisiopatologia toda. Esses achados de que uma coroide espessa não necessariamente é patológica, e as doenças como serose e PAC coroide peripapilar estão associadas com a normalidade de acório capilar, independente da espessura coroidiana, são super importantes. Aí ele vai agora refinar a teoria da serose, né? A influência do outflow, ou seja, da drenagem venosa. Achados que são reportados geralmente na endocianina, de dilatação venosa e de um delay no enchimento vascular, são comuns na serose. Aqui é a mesma coisa, mostrando já aqui uma lesão, ó, depois de 20 minutos, mas aí já acabou o exame. Mas desde o iníciozinho você já tem dilatações verticosas, mais comum em quem tem anastomose. É possível que as anormalidades do fluxo afetem uma ou mais vorticoses, levem à congestão e aumento da pressão venosa dentro do olho. Esse desenvolvimento das anastomoses leva a que você tenha uma contribuição das vorticoses vizinhas e elas possam fazer anastomoses e produzir um overload, um aumento da sobrecarga em cima das veias, que elas começam a se unir e aumentar o lago venoso dentro da coroide. Embora as veias drenem na coroide submacular, possam levar para uma vorticose só preferencialmente, muitos olhos, isso não acontece. Eles são drenados. A mácula, que você tem um maior lago venoso, são drenadas por mais de uma vorticose, geralmente as superiores. Nos sistemas venosos que a gente tem no nosso corpo, o aumento da pressão venosa pode levar à dilatação e início de uma cascata de eventos inflamatórios que, em última instância, ativa PDGF e VEGF e leva a uma remodelação venosa. As anormalidades do fluxo na coroide geralmente dividem algumas características fisiopatológicas similares, mas lembrem, a gente não tem válvula bicúspide e não tem linfático. Essas mesmas veias podem dilatar por causa dessa pressão aumentada e usam o mesmo mecanismo fisiopatológico lá da lead Starling. Porém, essas veias dilatadas são ainda mais aumentadas pelas anastomoses, podem aumentar o fluxo venoso na coriocapilar, levando a uma quebra da coriocapilar e fluxo através do epitélio pigmentado para dentro do espaço subretiniano. Essas anormalidades intrínsecas de fluxo geram um fluxo que vai para dentro da retina e um overload venoso para trás. Então, nesse cenário, a coriocapilar pode não estar diretamente relacionada à compressão venosa, simplesmente pura dela, mas sim com um aumento da pressão das veias maiores, que acabam retendo o fluxo dentro da retina, mas principalmente dentro da própria coroide. O problema está na coroide. E muito menos, é muito mais uma consequência dentro da retina. E a gente está tratando a consequência. Quando a gente usa PDT, laser micropulsado e etc., a gente está focando na consequência. E qual é a influência da esclera? A esclera tem olhos com cerose que são mais... A maior parte dos olhos com cerose são mais hipermetrópicos. Tem um diâmetro axial menor. A maioria são homens. E tanto homens quanto hipermetrópicos têm uma espessura da esclera maior. Tá? Não existem linfáticos para remover fluido intraocular. Ao contrário disso, o fluido excedente acaba tentando passar pela esclera para sair do olho, pela circulação geral, pelas vorticoses. Mas não sai, porque a esclera é mais espessa. Então, a esclera pode ser a saída para o entendimento de algumas doenças, como a serose. O aumento da espessura estaria esperado você diminuir a quantidade de fluido que permeia a esclera. Esse fator, associado ao mecanismo de válvula, que a gente já viu que elas passam em um mecanismo de válvula de autosselamento, como se fosse da incisão, não a esclera espessa, acaba diminuindo o fluxo através da esclera, aumentando a sobrecarga dentro do olho. A exudação do fluido
das veias coroidianas parece ser muito maior na serose, a gente já sabe, e a absorção, teoricamente, é menor, porque você tem uma permeabilidade menor da esclera. Então, vamos falar agora dos tratamentos. Tratamentos para serose. O que a gente está fazendo certo e o que a gente está fazendo errado? Aqui, ó, esse gráfico, só para quem quiser ver depois o artigo, ele explica tudo isso que eu acabei de falar, sobre a diminuição, dependendo da esclera mais espessa ou mais fina, você aumenta o líquido e a retenção de líquido. Bom, isso aqui é uma explicação do que eu acabei de falar. Tratamentos. Vamos entender os tratamentos? Mais de 65 tratamentos já foram propostos para serose na história. Olha só que loucura. Lá atrás, chegou a se preconizar injeção de extratos de pâncreas fora das ilhas de insulina, luz ultravioleta, injeção de cocaína e adrenalina na mucosa nasal para tentar secar a esclera. Olha que loucura. E quem começou foi o laser, né? A fotocoagulação a laser, o micropulso veio depois. O tratamento do laser era eficaz para conter o ponto de vazamento, e a gente sabe até hoje que os estudos mostram que você diminui a duração dos sintomas, mas você não tem melhora a longo prazo e nem redução de recorrência. Ponto. A serose simplesmente, o laser na serose simplesmente fecha o ponto de vazamento e diminui o tempo de serose. Ponto. O micropulso tem um custo pequeno, potencial de não ter danos, mas vocês viram, quem viu a aula, o Spade, por exemplo, que é um cara que eu respeito muito, não gosta muito, não confia muito no laser micropulsado. Ele acha que não tem um fundamento grande para se usar, não tem reprodutibilidade, isso que é mais difícil. Então, ele chama como nebuloso. Ele não sabe como pode melhorar sem ter uma explicação plausível. Olha aqui, todos os tratamentos que já existiram para a serose central, que interessante, né? E aqui falando sobre os achados em serosa, os novos achados de imagem, as novas interpretações. Disso tudo a gente já falou. Os trabalhos randomizados, né, mostraram que o PDT era muito bom, né? O estudo Everest mostra principalmente isso, em relação ao tratamento com PDT para doenças de parque coroide. O PDT comparado ao micropulso é o estudo, é o PLACE, o VICE, é quando você compara o PDT com a eplerenona. Então, o PDT comparado ao micropulso no estudo PLACE foi bem melhor. O Everest também mostrou isso. E o atual tratamento da serose é o PDT, que diminui a hiperpermeabilidade coroidiana e, consequentemente, diminui também o aparecimento ou o dano que uma possível membrana neovascular pode causar. Mas você pode usar também os anti-VEGFs quando você já tem membrana associada à serose. Agora, olha que interessante. Eles começam a propor, alguns trabalhos já mostrando isso, que você faça janelas para tratar serosas grandes, janelas na esclera, como se faz na infusão vial. Esse trabalho de Machida, de maio de 2020, Machida foi em 97, não mostrou alterações vasculares quando você faz a drenagem do fluido, mas quando você fez as janelas esclerais, diminuiu o fluido subretiniano. Na síndrome de parque peripapilar, né, eles viram que você tem esse plexo, essa anastomose intervertical ao redor do nervo. Parece muito serosa, mas é mais ao redor do nervo, não afeta tanto a mácula. Então, por que você faz isso? Porque na terminação da retina ao redor do nervo óptico, você tem uma camada de células gliais, é o tecido de Kant. E isso tem uma continuação com a coroide ali na região do nervo, eles chamam de camada de Jacobi. Eu nem conhecia o tecido intermediário de Kant, sim. É o que também promove quando você tem uma maior proliferação de neovasos peridiscal, é porque você tem ali um tecido de Kant mais frágil do que em outras partes da retina e não tem a limitante interna. Então você tem na placa coroide peripapilar o mesmo mecanismo da serose, só que na região peripapilar. Interessante, a síndrome neuroocular associada a voos espaciais é uma doença que a gente não conhece bem, mas para vocês terem uma ideia, ele fala isso aqui. Hoje em dia, a estação espacial tem o ACT para estudar o olho dos astronautas na estação espacial. Depois de longas viagens espaciais, vários astronautas têm uma ou mais mudanças no olho, no cérebro, como edema de disco, espessamento da coroide, dobra de coroide, uma mudança para hipermetropia neural, um achatamento do globo ocular,
um alargamento das bainhas venosas, das bainhas neuronais. Olha que interessante. E um aumento ventricular no cérebro. Quando eles fazem questionários depois dos voos, muitos falam que tem visão embaçada. Durante e depois da viagem. A pressão intraocular, geralmente, quando entra no espaço, ela aumenta entre 5 a 7 milímetros de mercúrio. Então, glaucomatoses não podem entrar. Não podem ter glaucoma, não podem viajar em viagens espaciais. Olha que legal. A microgravidade, né? Você tem uma perda de forças gravitacionais e isso prejudica a drenagem venosa, tanto de membros inferiores quanto do olho. E lembra que eu falei lá no começo que a gente tem uma pressão gravitacional muito maior nos membros inferiores e uma pressão venosa muito menor no cérebro? Quando você está em sistema de microgravidade, é o contrário. Aumenta muito a pressão cerebral, venosa e ocular. Isso aumenta o fluxo de líquido para dentro de quem? Da coroide. Então, os pacientes que voltam, os astronautas que voltam do espaço, podem ter coroidopatia de sobrecarga venosa. Então, terminando, estamos quase acabando. Espero que não esteja sendo bom. Já tem quase 1 hora, mas é muito bom artigo. Eu acho que está tentando mastigar para vocês tudo. O overload como doença. O fluxo vascular, as anormalidades de fluxo venoso, causadas, por exemplo, na fístula carótida cavernosa e nas oclusões de vorticoses, produzem uma série de achados, que incluem principalmente dilatação venosa, hiperpermeabilidade coroidiana e anastomoses intervorticosas. Colocando esses fatores juntos, é possível que a gente ache um link de organização de fisiopatologia da coroidopatia. Vários problemas, dentro de uma lógica, levam que os termos paquicoroide e espectro de paquicoroide mudem, porque são termos falhos. E a origem desse termo se originou da coroide espessa, mas nem todos os pacientes que têm essas alterações têm coroide espessa, e nem todo mundo que tem coroide espessa tem essas alterações. Aqui ele está colocando, olha que interessante, as varizes coroidianas, as varizes inferiores. É muito parecido. A fisiopatologia é muito parecida. Aqui é um algoritmo de vias que levam, em última análise, ao fluxo coroidiano. Então, desde a habilidade do fluido para sair da esclera, quando a esclera está mais espessa, o aumento da pressão intersticial, o líquido através do EPR, o esquema todo que a gente explicou. Perdão. Existe um grande número de entidades que causam aumento da permeabilidade vascular e não estão incluídas no espectro de paquicoroide. Arada, por exemplo. Várias causas de veias coroidianas dilatadas não estão incorporadas no espectro de paquicoroide. Por exemplo, varizes vorticosas. As paquicoroides, embora seja um termo curto, não é específico. Então, o termo de coroidoretinopatia ou coroidopatia de sobrecarga venosa é um termo que, além de descritivo, é mais específico para você determinar a fisiopatologia desse grupo de doenças. E quais são as direções, né? Quais são os achados que eles esperam ver no futuro para entender melhor? O que eles esperam estudar mais e gerar um consenso? Nenhuma teoria prévia pode adequadamente explicar por que homens têm mais serose. Essa teoria nova já propõe que o fluxo venoso na coroide pode ser modificado de acordo com a passagem das veias vorticosas na esclera, e que a esclera é mais espessa, e que a esclera é mais espessa nos homens. E os homens, a maioria dos pacientes com serose tem mais hipermetropia e tem esclera mais espessa. No outro lado, olhos com serosa têm já uma esclera mais espessa do que o normal, quando você vai analisar. Então, será quem veio primeiro? Então, esses olhos não têm diferença entre sexos. Pode ser que as mulheres também, mas será que se a gente começar a estudar as mulheres que têm serose, elas vão ter esclera mais espessa? Se tiverem, a gente vai entender melhor a doença. Onde os pacientes com serose têm uma esclera mais espessa, não importa o sexo, mas naqueles que a gente não sabe por quê, o ideal é medir a esclera. A teoria proposta de que você tem um overload e as causas fisiopatológicas, consequências fisiopatológicas induzidas por esse overload em relação ao tratamento, por exemplo, de fístula carótida cavernosa e malformações arteriovenosas, pode ser que a gente comece a tratar serosa, e aí sim, não pode ser não. A gente tem que começar a investigar, tem que obrigatoriamente começar a investigar outras causas fora do olho para seroses, principalmente aquelas que não melhoram. Hipertensão pulmonar, fístula carótida cavernosa, varizes de vorticose, malformações arteriovenosas com fístula cerebrais.
O PDT não trata especificamente as obstruções venosas. Interessado nisso, na drenagem venosa, você pode ter um mecanismo de drenagem da doença, mas não é específico. E você não está atacando, às vezes, a causa básica é lá na anastomose interverticosas. Você está tratando só ali o paquivaso. Por isso que às vezes não melhora, não tem tão bom resultado, vai e volta. A gente não está tratando a causa, que a gente achava que estava. Outra possibilidade, por exemplo, você fazer, olha que interessante, eles propõem que uma possibilidade futura seja fazer uma panfoto. Panfoto não até a mácula, tá? Mas é uma panfoto periférica para você reduzir, fazer periférica até o equador temporal, que isso faria diminuir o campo visual, ok? Mas você diminuiria o fluxo venoso da coroide anterior para as veias vorticosas, você impediria, e aí você reduz a congestão coroidiana. Você poupa a mácula de um overload que vem da periferia. Isso seria destrutível. Não é o ideal, mas eles até advogando a possibilidade de que se você bloquear e atrofiar a retina e a coroide periférica, você pode diminuir a anastomose e o overload em cima da mácula. O tratamento para síndrome de coroide peripapilar não está bem estabelecido ainda. A fisiopatologia dele é parecida com o PDT, só que não dá para fazer PDT no nervo. É mais difícil. O mecanismo mais eficiente para avaliar essas anastomoses, a gente já viu, é a angiografia de endossenino Whitefield, exame belíssimo e que fez eles entenderem melhor de onde vêm essas doenças de paracoroide. Com o avanço dos OCTs, daqui a pouco a gente vai poder fazer isso fácil e não precisar injetar endossenino, aumentando a capacidade dos cortes de OCT e o ONFAS, consequentemente, também. Isso é interessante implementar, porque você pode botar, ele já tem esse mecanismo de ultra-wide field de endossenina, eles estão pensando em colocar no espaço, onde já tem um OCT, na estação da NASA, Estação Interespacial. Então, resumindo, essa é uma nova teoria, faz todo sentido. Eu vou mudar a minha aula de paquicoroidopatias para coroidopatia de sobrecarga venosa, faz muito mais sentido em relação a englobar os conceitos dessas coroides espessadas e as manifestações clínicas. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Pensando numa base fisiopatológica sistêmica, a participação da esclera espessa bilateral, porque a doença se manifesta geralmente de forma monocular, boa pergunta. A doença se manifesta monocular, mas quando você mede a coroide do olho contralateral, geralmente ela já está espessa. Foi isso que ele fala no artigo. Então, você pode não ter manifestação clínica, mas a coroide do olho contralateral, e vejam, meçam nos seus pacientes. Geralmente, eu tenho tido o costume de medir. A esclera do olho contralateral da senhora, geralmente, a coroide do olho contralateral é espessa. Então, a fisiopatologia é a mesma. Uma hora pode estourar lá também. Entendeu? A base fisiopatológica é a mesma. Bom, se não temos mais dúvidas, queria só desejar um Feliz Natal, ótimo Ano Novo, muita saúde para todo mundo, para suas famílias, e contem comigo ano que vem. Continuam os artigos gravados, né? Lógico, mas ao vivo esse era o último e ano que vem estaremos juntos de novo. E contem comigo sempre, tá? Se tiverem dúvidas, tiverem artigos de sugestão, sempre podem mandar para mim o caso que a gente possa tentar ajudar a solucionar. Nem todos eu vou conseguir, mas a gente pelo menos caminha para tentar fazer isso junto. Gente, um beijo, boa noite, um Feliz Natal aí para todos.